Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração e o momento de oração e adoração pelo fim da pandemia do coronavírus, presidido pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa sexta-feira a você. Na conclusão do Ângelus do último domingo, Francisco, nesse tempo de emergência para a humanidade, convidou os católicos de todo o mundo a unirem-se espiritualmente em oração com ele. A oração do Santo Padre está sendo transmitida nesse momento em Mundo Visão, através dos meios de comunicação, e será concluída com a bênção eucarística, que será concedida Urbi et Orbi. A todos aqueles que se unem espiritualmente a esse momento de oração através da mídia, será concedida indulgência plenária de acordo com as condições estabelecidas pela Igreja e contidas no recente decreto da Penitenciaria Apostólica. Como disse o Santo Padre, ouviremos a palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento. Chove nesse momento em Roma, temperatura em torno dos 13 graus centígrados na Praça São Pedro. A pandemia do vírus, queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos, disse Francisco. Façamos sentir a nossa proximidade às pessoas mais sozinhas e com mais dificuldades. Completamente vazia a Praça São Pedro. Vimos momentos antes a imagem do Cristo que se encontra na igreja de São Marcelo, al Corso, no centro de Roma, e que o Santo Padre foi visitar. Essa igreja trata-se de uma igreja muito antiga, do século IV, fundada pelo Papa Marcelo I, que foi perseguido e condenado a realizar trabalhos pesados. E lá também se encontram os seus restos mortais. Na noite de 22 para o dia 23 de maio de 1519, essa igreja sofreu um violento incêndio, ficou destruída, e ao amanhecer, as pessoas foram até lá para conferir os estragos e se depararam com este crucifixo, o crucifixo do altar principal, providencialmente intacto, iluminando por uma lamparina, que, embora atingida pelas chamas, ainda ardia aos seus pés. Imediatamente os fiéis disseram que era um milagre, e os mais devotos começaram então a se reunir todas as sextas-feiras para rezar e acender velas aos pés dessa imagem de madeira. Mas esse não foi o único milagre atribuído a esse crucifixo. No ano de 1522, uma terrível peste atingiu violentamente a cidade de Roma e todos achavam que iam morrer. Desesperados, os frades servos de Maria decidiram então levar esse crucifixo em procissão penitencial da igreja de São Marcelo até a Basílica de São Pedro. As autoridades, temendo o risco do contágio, quiseram impedir a procissão, mas o desespero coletivo falou mais alto. E a imagem de Nosso Senhor foi levada pelas ruas da cidade sob forte aclamação popular. A procissão durou 16 dias. Percorreu toda a região de Roma. Quando o crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Desde o ano de 1650, esse crucifixo milagroso é levado até a Basílica de São Pedro. No dia 15 de março, porém, foi Francisco que foi visitar a igreja de São Marcelo. Rezou pelo fim da pandemia de coronavírus, que tem tirado vidas em todo o mundo. Temos também o ícone Salus Populi Romani, muito amado pelos romanos, um dos mais famosos e venerados ícones marianos que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior. O ícone teria sido trazido a Roma por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Papa Libério mandou ali construir um local de culto, respondendo a uma
indicação da Virgem Maria num sonho. Podemos ver agora a imagem. Sobre essa igreja, por desejo de Sisto III, foi construída então a Basílica Mariana. O nome Salus Populi Romani deriva da tradição de levá-la em procissão então pelas ruas de Roma para desconjurar perigos e desgraças. Neste momento, Papa Francisco sobe pelo adro da Basílica Vaticana, sozinho, como ele mesmo disse no último domingo, numa Praça São Pedro, completamente vazia. A tradição também do ícone reza que após a crucifixão, quando Maria se transferiu para a casa de São João, levou consigo seus pertences, entre os quais havia uma mesa que teria sido construída pelo próprio Jesus na marcenaria de São José. E a madeira, então, dessa imagem seria desta mesa que Jesus teria construído. E ali, recordamos, São Lucas teria pintado, então, a imagem da Mãe de Deus. Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Preghiamo. Rezemos. Dio onipotente e misericordioso, Deus Todo-Poderoso e guarda Misericordioso, la nostra dolorosa condizione, olha para a nossa dolorosa condição, conforta i tuoi figli conforta os teus filhos apri i nostri e cuori abre os alla nossos speranza, corações à esperança, perché sentiamo in mezzo a noi porque sentimos em la nosso tua meio presenza di a tua Padre, presença de Pai, per Cristo, il nostro por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, e vive e reina contigo. Teremos agora a leitura Ascoltate la parola del Signore do dal Evangelho. Vangelo secondo Marco. Vamos ouvir a palavra do Senhor do Evangelho segundo In quel Marcos. giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: Naquele dia, ao cair da tarde, Passiamo all'altra Jesus disse aos riva. discípulos: Passemos para a outra margem. Congelata la folla, Eles lo presero con sé despediram così a multidão com'era e levaram nella Jesus, do jeito como estava, consigo, C'erano anche no barco. altre barche E os con outros lui. barcos o acompanhavam. Ci fu una grande tempesta di vento. Veio então e le uma onde ventania si tão forte rovesciavano nella barca, que as ondas tanto se jogavam che dentro do ormai barco era e esse se enchia de água. Egli se ne stava a poppa sul cuscino Jesus estava na e parte de trás, dormiva. dormindo sobre um travesseiro. Allora lo svegliarono e gli dissero: Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Si destò, minacciò il vento e disse al Ele mare: se levantou e repreendeu "Calmati." o vento e o mar. Il vento cessò Silêncio, e ci fu cala-te. grande O vento parou bonaccia. e fez-se uma grande Poi calmaria. disse loro: Jesus disse-lhes "Perché então: avete paura? Por que sois tão medrosos? Non avete ancora fede?" Ainda não tendes fé? E furono presi da grande timore. Eles sentiram grande Si temor dicevano l'un e l'altro: comentavam uns com os outros: "Chi è dunque costui Quem é este che anche il a vento quem e il obedecem mare gli até o vento e o mar?" obbediscono?" Leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Teremos agora a homilia do Santo Padre. Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo Ao ascoltato. entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos. Da settimane sembra che sia scesa la Desde sera. as semanas que parece o Tutte tenebre entardecer, si sono parece cair a abbassate noite.
sulle nostre piazze. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e Sono cidades. impadronite delle nostre vie, Apoderaram-se riempiendo das tutto nossas di un vidas, silenzio enchendo assordante tudo de um e di un silêncio vuoto desolante ensurdecedor e che um vazio paralizza desolador ogni cosa que al suo paralisa passaggio. tudo à sua passagem. Si sente nell'aria, si Pressente-se no avverte ar, nei gesti, nota-se lo nos dicono gestos, gli sguardi. dizem-no os olhares. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Revemos-nos temerosos e Come i perdidos. discepoli del Vangelo siamo stati À presi semelhança dos alla discípulos do sprovvista Evangelho, da una tempesta fomos surpreendidos por inaspettata e uma furiosa. tempestade Ci siamo inesperada resi e furibunda. conto di trovarci sulla Demos-nos stessa conta barca, de estar no mesmo tutti barco, fragili e todos disorientati, frágeis e ma nello desorientados, stesso tempo mas ao mesmo tempo importanti e necessari, importantes e tutti necessários. chiamati a remare insieme, Todos chamados a remar tutti juntos, bisognosi di todos confortarci a carecidos de vicenda. mútuo encorajamento. Su questa barca ci siamo tutti, E nesse barco estamos Tutti. todos. come quei discepoli che Tal parlano como os a una discípulos sola que, voce e falando a uma nell'angoscia só voz, dicono, dizem siamo angustiados: vamos perecer. perduti. Così anche noi Assim siamo também accorti nós che non nos possiamo apercebemos de andare que avanti não podemos ciascuno continuar per conto suo, a estrada, cada ma qual solo por insieme. conta própria, mas só o conseguiremos juntos. È facile ritrovarci in questo racconto. Rever-nos Quello nessa che risulta narrativa é difficile è fácil. capire Difícil é l'atteggiamento di Gesù. entender o comportamento de Jesus. Mentre i discepoli sono naturalmente Enquanto os allarmati discípulos naturalmente e se sentem disperati, alarmados e egli sta a desesperados, proprio ele nella está na parte della popa, barca na che parte per do prima barco va a fondo. que se afunda primeiro. E che cosa fa? E o que faz? Nonostante il trambusto, Não obstante a dorme tempestade, sereno, dorme fiducioso nel tranquilamente, Padre. confiado no Pai. È l'unica volta in cui nel Vangelo É a única vediamo Gesù che vez no dorme. Evangelho que vemos Jesus que dorme. Quando poi viene svegliato, dopo Acordam-no, aver calmato il mas vento depois e de le acque, acalmar o vento e as si águas, rivolge ai discepoli in ele tono volta-se del para os rimprovero. discípulos em tom de Perché avete censura. paura? Por que sois tão Non avete medrosos? ancora fede? Ainda não tendes fé? Cerchiamo di comprendere Procuremos in che cosa compreender consiste la mancanza em que di fede consiste dei esta discepoli, falta de fé che dos si discípulos, contrappone alla que se fiducia di contrapõe Gesù. à confiança de Jesus. Essi non avevano smesso di credere Não é in que Lui, deixaram de infatti crer lo nele, invocano. pois invocam-no. Ma vediamo Mas come lo invocano. vejamos como o Maestro, invocam. non ti Mestre, importa não te che importas siamo perduti? que pereçamos? Non ti importa. Não te importas. Pensano che Gesù Pensam que si Jesus disinteressi di loro, se tenha che desinteressado non si deles. curi di loro. Não cuide deles. Tra di noi, nelle nostre famiglie, Entre nós, nas una delle nossas cose che famílias, fa più male uma das è coisas que quando mais ci dói sentiamo dire é "Non ti ouvirmos importa di dizer: me?" não te importas de È mim. una frase che ferisce, É uma frase che que scatena fere tempeste nel e cuore. desencadeia Avrà turbulência no scosso anche coração. Gesù, perché a nessuno Terá più che a abalado lui também Jesus, importa di noi. pois não há ninguém que se importe mais de Una nós volta do invocato, que Ele. salva De i fato, suoi uma vez discepoli invocado, sfiduciati. salva os seus discípulos desalentados. La tempestà smaschera la nostra A vulnerabilità tempestade e lascia desmascara a scoperte nossa quelle vulnerabilidade false e superflue e sicurezze deixa in cui descoberto abbiamo costruito le as nostre falsas e attese, supérfluas seguranças i com nostri que progetti, construímos os nossos nostre programas, os abitudini nossos e priorità. projetos, os nossos hábitos e Ci prioridades. dimostra come abbiamo Mostra-nos lasciato como addormentato deixamos e adormecido e abandonado aquilo ciò que che nutre, alimenta, sustenta sostiene e dà e dá força à alla nossa vida e alla nostra e à comunità. nossa comunidade. La tempesta pone allo scoperto tutti i A propositi tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes, evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades.
Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi Com a con cui tempestade, caiu a mascheravamo i maquilhagem nostri ego, dos sempre estereótipos preoccupati della propria com immagine. que mascaramos o Ed nosso è eu, rimasta sempre scoperta preocupado com a ancora própria una imagem. volta E ficou quella descoberto uma vez benedetta mais aquela pertenenza comune abençoada alla pertença quale comum non possiamo sottrarci, a que não nos podemos la subtrair, pertenenza come fratelli. a pertença como irmãos. Perché avete paura? Por Non que avete ancora sois tão fede? medrosos? Ainda não tendes fé? Signore, la tua parola stasera ci Nesta colpisce tarde, Senhor, a tua e palavra ci riguarda tutti. atinge e toca-nos In a questo todos. nostro mondo che tu ami più di Neste noi, nosso mundo siamo andati que tu amas avanti a mais tutta do que nós, velocità, avançamos a toda sentendoci velocidade, forti e capaci di tutto. sentindo-nos em tudo Avidi fortes di e capazes. Ci siamo lasciati assorbire Da nossa dalle evidência de cose lucro, deixamos-nos e frastomare absorver dalla fretta. pelas coisas e Non ci siamo transtornar pela fermati pressa. davanti ai tuoi Não richiami. nos detivemos perante Non ci siamo os teus ridestati apelos. di Não fronte a despertamos guerre, face a guerras e ingiustizie injustiças planetarie. planetárias. Non abbiamo ascoltato Não ouvimos il grido dei o poveri grito dos del pobres nostro pianeta e do nosso planeta, gravemente malato. gravemente enfermo. Abbiamo proseguito imperterriti, Avançamos pensando destemidos, di rimanere sempre pensando que sani continuaríamos in un sempre mondo saudáveis num mundo doente. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Agora nós, sentindo-nos Sveglia-ti, em mar Senhor. agitado, imploramos-te. Acorda, Perché Senhor. avete paura? Porque sois tão Non avete medrosos, ancora fede? ainda não tendes fé. Signore, ci rivolgi un appello Signore. alla fede, che non è Lança-nos tanto apelo, credere che tu esista, apelo à fé. ma venire a te e fidarsi di Esta te. não é tanto acreditar que tu In questa existes, Quaresima risuona il tuo como, appello urgente. sobretudo, vir a ti e Convertitevi, fiar-se de ti. ritornate a me con Nessa tutto il quaresma cuore. ressoa o teu apelo urgente. Ci chiami a Convertei-vos, cogliere questo tempo di prova convertei-vos a mim come un tempo de di todo o scelta. vosso coração. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. E che cosa passa? O tempo de decidir De o que separar conta ciò e o que que é passa, necessário de separar o da que é ciò que não necessário lo é. daquilo que não o é. È il tempo di reimpostare É la o tempo rotta de della vita reajustar a verso di te, rota Signore, da vida e rumo a verso ti, gli altri. Senhor. E aos possiamo outros. guardare a tanti compagni E di podemos viaggio ver tantos companheiros de viagem che nella exemplares paura que, no hanno medo, reagito, reagiram donando oferecendo la propria a vita. própria vida. È la forza operante dello Spirito, É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um só. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico,
mas corresponsabilidade. Quando os pais, mães, avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Por que sois tão L'inizio medrosos? della fede Ainda è não tendes fé? sapersi bisognosi di O salvezza, início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. da soli. Não somos Da soli autossuficientes. affondiamo. Sozinhos Abbiamo afundamos. bisogno del Signore Precisamos do Senhor como os antigos navegadores Invitiamo Gesù das estrelas. nelle barche delle Convidemos nostre Jesus a subir para o barco da nossa vida. vite. Consegniamogli le nostre paure Confiemos perché Lui le vinca. os nossos Come i medos discepoli para que Ele os sperimenteremo vença. che con Lui a Com Ele a bordo bordo, experimentaremos como os discípulos que não há questa è la naufrágio, forza di Dio. porque esta é a Volgere força de bene Deus, tutto quello fazer che fa, resultar em bem anche le cose tudo brutte. o que nos acontece. Egli porta il mesmo as sereno coisas nelle ruins. nostre tempeste. Ele serena as nossas Perché con tempestades, Dio la porque vita com non Deus muore mai. a vida não morre jamais. Il Signore ci interpella e in mezzo alla O nostra Senhor tempesta interpela-nos si invita e no a meio da nossa risvegliare e tempestade attivare convida-nos la solidarietà a e la despertar e speranza, ativar a capaz de solidariedade dar e a solidità, esperança, sostegno, capazes de dar solidez, significato apoio queste ore e significado a in essas cui horas em que tudo tutto sembra parece naufragare. naufragar. Il Signore si risveglia per risvegliare O e Senhor ravvivare la desperta nostra para fede acordar e pasquale. reanimar a nossa fé pascal. Abbiamo un'ancora. Temos uma âncora. Nella sua croce Na siamo sua stati cruz salvati. fomos salvos. Abbiamo un timone. Temos um leme. Nella sua croce Na sua siamo cruz stati riscattati. fomos resgatados. Abbiamo una speranza. Temos uma Nella sua esperança. croce Na siamo sua stati cruz risanati fomos curados e abbracciati, abraçados, affinché niente para que e nada nessuno e ninguém separi dal suo amore nos separe redentore. do seu amor redentor. In mezzo all'isolamento nel quale stiamo No meio patendo desse la isolamento mancanza degli que affetti nos faz e degli padecer incontri, a limitação de sperimentando la afetos e mancanza encontros di e tante experimentar a cose, falta de tantas coisas, ascoltiamo ancora una volta ouçamos mais uma vez che ci salva. o anúncio que nos salva. È risorto Ele e ressuscitou vive accanto a noi. e vive ao nosso lado. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare Da sua la cruz, o vita Senhor che ci desafia-nos a attende, encontrar a guardare vida verso coloro que nos che ci espera, reclamano, a olhar para rafforzare, aqueles riconoscere que nos e reclamam, incentivare la grazia a che ci reforçar, abita. reconhecer e Non incentivar a spegniamola, graça che morta, que mora em che nós. mai si ammala, Não apaguemos a lasciamo mecha que che ainda fumeca, riaccenda la speranza. que nunca adoece, e deixemos que reacenda a Abbracciare la sua esperança. croce significa trovare il coraggio Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e de possesso, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Nella sua croce siamo stati salvati Na sua cruz fomos per salvos accogliere la speranza, para acolher a lasciare esperança che sia essa e deixar que seja ela e sostenere a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança.
che libera dalla Aqui está a paura e força dà da fé que speranza. liberta do medo e dá esperança. Perché avete paura? Non avete ancora Por que fede? sois tão medrosos? Ainda não tendes fé, Cari fratelli e sorelle, queridos da irmãos e questo irmãs. luogo che Desse racconta lugar la fede que atesta rocciosa a di fé Pietro, rochosa de Pedro, stasera vorrei affidarvi tutti gostaria al nessa tarde de Signore vos per confiar l'intercessione a della todos ao Madonna, Senhor, pela intercessão de Nossa salute del Senhora, suo popolo, saúde do seu stella povo, del mare in tempesta, estrela do mar em tempestade. da questo colonnato che abbraccia Desta Roma colunata que e il abraça mondo, Roma e o mundo, scenda su di voi desça come sobre un vós, abbraccio como um consolare, abraço la consolador, benedizione di Dio. a bênção de Deus. Signore, benedici il Senhor, mondo, abençoa o mundo, dona saluti ai corpi dá saúde aos e corpos conforto ai cuori. e conforto aos corações. Chiedi di non avere paura, Pede-nos ma la nostra para não fede è ter medo. debole, Signore, A e nossa fé, siamo porém, é timorosi. fraca e sentimos-nos temerosos. Però tu, Signore, Mas tu, Senhor, non lasciarsi in balia não nos della deixe tempesta. à mercê da tempestade. Ripeti ancora, Continua a voi non repetir-nos. avete paura. Não tenhais medo. E noi insieme a E Pietro nós, gettiamo in junto com te Pedro, ogni confiamos preoccupazione todas as nossas perché preocupações, che tu hai cura di noi. porque tu tens cuidado de nós. Encerra assim, Francisco, a sua homilia nesse momento de oração numa praça São Pedro vazia. Companheira hoje é a chuva. Santo Padre se dirige agora diante das duas imagens que nós temos na Praça São Pedro. A imagem da Salus Populi Romani, a salvação do povo romano. E depois, também diante do crucifixo de madeira. O Papa se dirige primeiramente diante da imagem de Nossa Senhora. Imagem que ele sempre vai visitar. E o canto Sub Tuum Presidium. Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis tuncis libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Francisco se detém então em oração diante da imagem Salus Populi Romani. Se dirige agora até o crucifixo de São Marcelo. Será cantado a antífona à cruz.
crucem tuam redemisti mundum. No último dia 15 de março, Francisco visitou a igreja de São Marcelo e rezou diante desse crucifixo pelo fim da pandemia do coronavírus. Crucifixo, como dissemos antes, no ano de 1522, quando Roma foi atingida por uma terrível peste, foi levado pelas ruas da cidade até a Basílica de São Pedro. Uma procissão que durou 15 dias e percorreu toda a cidade. E quando esse crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum nascaris nobis. Flectamus iram vindicem, ploremus ante Teremos agora a exposição, adoração e a bênção eucarística. Santo Padre entrou agora para o adro da grande Basílica Vaticana. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum nascaris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementia, e funde nobis de super remissor indulgentia. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum nascaris nobis. Dans tempus acceptabile, da lacrimarum ribulis, lavare cordis victima, quale ad caritas. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum nascaris nobis. Santo Padre no adro da grande Basílica, sendo conduzido agora ao Santíssimo Sacramento. Teremos a exposição, adoração e a bênção eucarística. Bênção Urbi et Orbi, o Santíssimo Sacramento. Adoro te devote, latens deitas, quae sulpis figuri
quia te contemplas totum defici. Canto adoro-te, devote. Francisco incensa agora o Santíssimo Sacramento. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis bellius. In cruce latemas sola Deitas, articulatet simul et humanitas, ambos tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro legitens. Plagas sicut Thomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magistrere, in te spema bere te deligere. O memoriale mortis Domini, palis vivus vitam prestans homini, presta mementi et vivere, et te illi semper dulce sapere. Pie pellicane Iesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius volas illa salvum facere, totum mundum vita omniscere. Iesu quem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitio, ut te velata cernes facie, visus imbeatus tuae gloriae. Amen. O canto Adoro-te, devote. Teremos agora a súplica. Nós te adoramos, ó Senhor. Momento em que convidamos você a adorar. O Santíssimo Sacramento. Momento de adoração. Recordamos a você que
nos segue também através das emissoras de rádio. Momento do silêncio, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoremos, junto com o Papa Francisco, o Santíssimo Sacramento. O mundo católico, nesse momento, se detém diante do Santíssimo Sacramento, junto com o Papa Francisco. O momento da exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. Na conclusão desse momento de oração, Francisco estará concedendo a sua bênção urbi et orbi com o Santíssimo Sacramento.
vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo verdadeiro sacramento, Deus e verdadeiro homem, realmente presente nesse santo nostro sacramento. Salvatore, Nós te Dio adoramos, con Senhor. noi, fedele e Nosso ricco di Salvador, Deus misericordia, conosco, fiel e cheio de misericórdia, Re e Signore del Rei e creato Senhor e da della criação e storia, da história, Ti adoriamo, Signore. vincitore del vencedor do peccato pecado e e da morte, Ti adoriamo, Signore. amico dell'uomo, amigo do homem, risorto e vivo ressuscitado e alla destra del vivo Padre, à direita Ti do Pai. adoriamo, Signore. Figlio unigenito del Padre, disceso dal Filho cielo unigênito per do la Pai, nostra descido do salvezza, céu para a nossa salvação. Crediamo in te, Nós o acreditamos Signore. em Ti, ó Senhor, Medico celeste, médico che ti celeste inclini que sulla se nostra inclina sobre a miseria. nossa miséria. Crediamo in te, o Signore. Agnello Cordeiro imolado che que ti se offri ofereceu per para nos riscattarci redimir dal do male. mal. Crediamo in te, o Signore. Buon pastore, Bom pastor, che doni la vita dá a per il vida gregge pelo che ami. rebanho que amas. Crediamo in te, o Signore. Pane vivo, Pão e vivo farmaco di e remédio da imortalidade imortalidade que nos dá a vida eterna. Crediamo in te, o Signore. Nós acreditamos em Ti, ó Senhor. Dal potere di Satana e Do dalle poder de seduzioni Satanás del e das mondo, seduções do mundo, Liberaci, liberta-nos, o ó Senhor, dall'orgoglio e dalla do orgulho e da presunzione presunção de poder fare prescindir de Ti, Liberaci, o Signore. dagli inganni dos della enganos, paura do medo e da dell'angoscia, angústia, Liberaci, o Signore. da incredulidade e do desespero, Liberaci, o Signore. dalla durezza da di dureza cuore do coração e da dall'incapacità incapacidade de amar. Liberaci, o Signore. Liberta-nos, ó Senhor. da tutti i mali che affliggono De todos os males que afligem a humanidade, salva-nos, ó dalla Senhor, fame, dalla da fome, carestia e da penúria dall'egoismo, e do egoísmo, Salvaci, o Signore. dalle malattie, das doenças, das epidemias dalla e do paura medo del do irmão, fratello, Salvaci, o Signore. dalla follia da devastatrice, loucura devastadora, dos interesses impiedosos e da violência, Salvaci, o Signore. dagli inganni, dos enganos, dalla cattiva da má informação e da manipulação das delle coscienze, consciências. Salvaci, o Signore. Salva-nos, ó Senhor. Guarda la tua chiesa che Olha para a attraversa tua il igreja deserto. que atravessa o deserto. Consolaci, o Consola-nos, ó Senhor. Guarda l'umanità, Olha para a humanidade atterrita dalla aterrorizada paura e pelo dalla medo angoscia. e pela angústia. Consolaci, o Signore. Guarda gli Olha para os ammalati, doentes e moribundi, moribundos, oppressi dalla oprimidos pela solitudine. solidão. Consolaci, o Signore. Guarda i medici, Olha para os e gli médicos e operatori trabalhadores da sanitari, saúde, stremati dalla exaustos pela fadiga. Consolaci, o Signore. Guarda i politici, Olha e para gli os políticos e administradores que carregam o peso das escolhas. Consolaci, o Signore. Consola-nos, ó Senhor. Nell'ora della prova e dello Na hora da smarrimento, provação e o julgamento, Donaci il tuo e da Spirito, perda. Signore. nella dá-nos o teu Espírito, tentazione e Senhor. nella fragilità, Na tentação e na Donaci fragilidade, il tuo Spirito, Signore. nel combattimento no combate contra o mal e o peccato, pecado, Donaci il tuo Spirito, Signore.
nella ricerca del vero bene, na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, Donaci il tuo spirito, Signore. nella decisione di na decisão de rimanere permanecer em nella Ti tua e na amicizia. Tua amizade. Donaci il tuo spirito, Dá-nos Signore. o Teu Espírito, Senhor. Se il peccato ci opprime, Se o pecado nos oprime, Aprici alla speranza, abre-nos à esperança, ó se Senhor. l'odio ci chiude il Se o cuore, ódio nos fecha o Aprici coração, alla speranza, Signore. se il dolore se ci a isola, dor nos visita, Aprici alla speranza, Signore. se l'indifferenza se a ci indiferença angoscia, nos aflige, Aprici alla speranza, Signore. se la morte se a ci morte annienta, nos aniquila. Aprici alla speranza, Signore. Abre-nos à esperança, Senhor. Depois das invocações, Tanto ergo sacramentum venerem cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fide subnementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus tuaque, sit et benedictio, procedenti a utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. oremos. Signore Gesù Cristo, Senhor nell'admirabile Jesus Cristo, sacramento que no dell'Eucaristia, admirável sacramento da Eucaristia deixaste-nos o memorial da tua Páscoa. fa che adoriamo Faz que con adoremos viva fede com fé il viva santo mistero o santo mistério do teu corpo e do teu sangue, sempre in noi para sentir sempre em nós os benefícios da redenção. tu che vivi e regni Tu que nei vives e secoli reinas dei secoli. nos séculos dos séculos. Amém. Cardeal Ângelo Comastra si presti da Basílica di São Pedro in Il Santo annunziare Padre agora. Francesco Abençoe concede l'indulgenza Meteor. plenaria Santo Padre nella Francisco, forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica
Concede agora a bendição a todos aqueles que recebem a bênção eucarística também através do rádio, da televisão e também espiritualmente com o desejo. Santo Padre dará então a bênção agora, Urbi et Orbi, com o Santíssimo Sacramento. Continua a chover ainda em Roma. Santo Padre então se prepara agora para nos abençoar o mundo inteiro com o Santíssimo Sacramento. Vamos nos unir a esse momento tão especial, tão forte. Vamos receber essa bênção. A bênção com o Santíssimo Sacramento. Urbi et Orbi, para Roma, no qual Francisco é o bispo, e ao mundo inteiro, a todo o mundo. Expressão Urbi et Orbi, que significa cidade de Roma e o mundo. Dio sia benedetto. Deus seja bendito. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Concepção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, o seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Essa é a aclamação após a bênção do Santíssimo Sacramento. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, quod iam confirmata est super nos misericordia. Agora, o Santíssimo será levado até a capela da adoração, que nós temos dentro da Basílica de São Pedro. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Completamente vazia também a grande Basílica de São Pedro. In principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Ainda um momento de silêncio e de oração, na conclusão já desse momento de adoração do Santíssimo Sacramento e da bênção Urbi et Orbi. O Santíssimo. Santíssimo que retorna agora para a capela. Na conclusão, recordamos as palavras de Francisco. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a essas horas em que tudo parece naufragar. Concluímos a transmissão ao vivo na Praça São Pedro, agradecendo todas as emissoras de rádio, de televisão e a você através das redes sociais. Com o convite do Santo Padre a continuarmos a rezar pelo fim desta pandemia. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.